Olá pessoal, tudo bem? Então, dando prosseguimento, nós vamos ver aqui a aula 3 da apostila 1. Eu peço que vocês, por favor, antes de começar, abram a apostila na página 426, aula 3, sobre velocidade vetorial. Então, nós já vimos nas duas primeiras aulas o que? O conceito de vetor, o que é uma grandeza vetorial, quais são as suas principais características. Vimos também os dois métodos pelos quais nós podemos somar vetores, método poligonal ou polígono e método das componentes, que uma explicação no último vídeo, né? Aliás, no único vídeo até agora que eu coloquei. Esse aqui vai ser o segundo. Então vamos, velocidade vetorial. Então, ou vetor velocidade, né? O que essa aula aqui se propõe, pessoal? A que ela se propõe? Mostrar o comportamento do vetor velocidade. Então, uma das primeiras características, ou talvez a mais importante, é que o vetor velocidade, que também vai ter todas as características que todo vetor tem, módulo, direção e sentido. Lembrar que o módulo é composto pelo valor numérico e a unidade de medida, a direção é a da reta e o sentido é da seta, como nós conversamos na primeira aula, né? O que o vetor velocidade mostra? Qual é a principal característica dele? O fato de ser tangente à trajetória, ok? Bom, vejam, se a trajetória for retilínea, como nós temos aqui 6 exemplos de movimentos, se você acompanhar pela tabelinha, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo acelerado, movimento retilíneo retardado, são 3 retilíneos. Reto com velocidade constante em módulo, reto com a velocidade cada vez maior, ou reto com a velocidade cada vez menor, né? E mais 3 curvilíneos, curvilíneo com a velocidade de módulo constante, curvilíneo com o módulo cada vez maior e curvilíneo com o módulo cada vez menor. Então são MRU, MRA, MRR, MCU, MCA, MCR. Você tem a tabelinha aí na apostila, na página 427, acompanhe por favor. Notem que nos 3 retilíneos a direção não vai variar. Então, como a direção é retilínea, a tangente à reta vai ser um vetor que vai coincidir com a própria reta. Ok? Só que nesse primeiro caso, do movimento retilíneo uniforme, a direção é horizontal, o sentido é para a direita e o módulo é constante. Então, os dois vetores aqui têm mesmo tamanho, notem. Mesmo tamanho, ok? Já no retilíneo acelerado, a direção é constante, o sentido também, ou seja, a reta é a mesma, a seta também aponta para o mesmo sentido, mas como ele é acelerado, o módulo dele aumenta da posição 1 para a posição 2, por isso que ele faz o vetor V2 maior que o vetor V1. Lembrar que o módulo corresponde ao tamanho do vetor, né, queridos? No terceiro caso, o movimento retilíneo retardado. A reta é a mesma, o sentido também é o mesmo, porém o módulo diminui de V1 para V2. Então o tamanho do vetor V2 é menor que o tamanho do vetor V1. Ok? Então aqui nesses 3 primeiros casos, no reto uniforme, reto acelerado, reto retardado, notem que a direção é constante, o sentido também é constante, quer dizer, a reta não muda, a seta aponta para o mesmo lado, o que varia somente é o módulo. Perdão, o módulo se mantém constante no MRU, e aumenta no MRA e diminui no MRR. Então o único movimento em que as 3 características do vetor, o módulo, a direção e o sentido permanecem constantes é o MRU. Vejam, reta constante, sentido constante, tamanho constante. Aqui no MRA e no MRR, somente o módulo varia. Agora, muita atenção aqui nos circulares. Pelo fato de serem circulares ou curvilíneos, né? Aí sim a importância dessa informação. Vetor, velocidade, tangente, a trajetória. Vejam como, ponto a ponto, o vetor velocidade é representado de forma a ficar tangente à trajetória. Então a direção dele muda, o sentido muda, tanto no circular uniforme, como no circular acelerado, como no circular retardado, a direção da reta muda e o sentido da seta também muda. Então, diferentemente do que aconteceu nos retilíneos, tanto o uniforme, como o acelerado, como o retardado, nos 3 retilíneos em que a direção, ou seja, a reta, o sentido, ou seja, a seta, permaneceram constantes, nos 3 curvilíneos a direção e o sentido mudaram. Ok? Agora, o módulo depende do fato de ser uniforme,
acelerado ou retardado. Nos uniformes, o módulo se mantém constante, que é o tamanho do vetor. Tanto no retilíneo uniforme como no circular uniforme. Veja que o tamanho se mantém constante porque ele é uniforme, ou seja, módulo constante. Já nos acelerados, o tamanho aumenta, como aconteceu no MRA e no MCA. Vejam, o tamanho aumenta. Já nos retardados, o tamanho diminui, tanto no retilíneo como no curvilíneo ou circular, ok? Então, essa tabela é muito interessante para que você possa comparar nas 6 situações distintas, os 3 retilíneos, uniforme, acelerado e retardado, os 3 circulares ou curvilíneos, o uniforme, acelerado e retardado, o comportamento do vetor velocidade como um todo, tá bom? O módulo, a direção e o sentido. Direção dada pela reta, sentido pela seta e o módulo pelo tamanho do vetor, ok, queridos? Muito bem. Vamos aplicar esse conceito aqui num exercíciozinho simples. Tudo que nós vimos de vetores na aula passada continua valendo para o vetor velocidade, tá bom? Para fazer soma com vetores velocidade, os procedimentos são os mesmos. Podemos fazer por método das componentes, por método do polígono, ok? Bom, nesse segundo slide, eu vou comentar com vocês esse exercício número 1 da página 428, tá bom? Na aula 3, basta virar a página que vocês já vão encontrar essa figurinha. O que ele mostra aqui? Ele mostra o movimento browniano é o deslocamento aleatório. Veja, uma partícula que vai fazendo uma espécie de um zigue-zague aqui de forma bem aleatória, né? De pequenas partículas microscópicas suspensas em um fluido. Então ele escolhe uma partícula, ela executa esses movimentos aqui aleatórios, tá? Ou esse movimento aleatório dentro do líquido, devido às colisões com moléculas do próprio fluido em agitação térmica. A figura abaixo mostra a trajetória de uma partícula em movimento browniano em um líquido após várias colisões. Então, essa partícula sofreu uma colisão aqui, depois ela veio para cá, outra colisão, depois ela foi fazendo esse zigue-zague aqui, tá bom? Vejam que são quantos movimentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 movimentos aleatórios. Sabendo-se que os pontos negros correspondem a posições da partícula a cada 30 segundos. Então, vejam, 30 segundos para fazer este, mais 30 para fazer este, mais 30 para fazer este, mais 30 para fazer este, assim por diante. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 30. Então, no total de 300 segundos. Ok? Bom, qual é o módulo da velocidade vetorial média? Veja que ele pede a velocidade vetorial média. Muito cuidado, aqui eu vou fazer uma observação, queridos, eu vou usar aqui uma canetinha, peço a vocês um minutinho de paciência, eu vou usar uma canetinha para mostrar uma coisa aqui a vocês, muito importante, tá bom? Quero fazer uma anotação nesse slide, que é o seguinte, então veja, muito cuidado, tá? Existe uma diferença entre velocidade escalar média, que seria simplesmente o ΔS e ΔT. Não foi o que ele pediu, tá? Se a gente fosse calcular esta velocidade aqui, o que nós faríamos? Essa distância, mais essa distância, mais essa, mais essa, mais essa, 10 vezes, né? Cada tracinho desse, eu pegaria essas distâncias todas, somaria e dividiria pelo tempo aqui embaixo. Acontece que não foi isso que ele pediu, porque esta velocidade aqui, queridos, muito cuidado, essa aqui é a velocidade escalar média, que vocês já devem ter visto com o professor Pedro. Velocidade escalar média. Ok? Nós faríamos o quê? Somaríamos cada pedacinho essas 10 distâncias, e dividiríamos pelos 300 segundos. O que ele está pedindo, na verdade, é a velocidade vetorial média, um pouco diferente. Então, nós não vamos usar o ΔS, o deslocamento escalar, nós vamos usar o deslocamento vetorial. E eu vou mostrar a vocês quem é o deslocamento vetorial. E vamos dividir pelo tempo, ok? Então, muito cuidado, há uma diferença entre a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média, ok? Escalar média e a vetorial média. O que ele pediu? Ele pediu a
vetorial média. Olha só, sabendo que os pontos, qual é o módulo da velocidade média dessa partícula? Veja, ele pediu o módulo da velocidade média. Se ele está pedindo módulo, é porque há um pressuposto aqui. Quem é que tem módulo, né? Quem é que tem módulo? É vetor, então ele deve pedir o módulo desse vetor aqui, ó. Tá bom? Então o que ele está pedindo é isso, na verdade. Tá bom, queridos? Então muito cuidado. Esse exercício aqui eu vou destacar. Está pedindo esta velocidade e não esta. Então, repetindo, se fosse esta velocidade, escalar média, nós teríamos que somar cada uma dessas distanciazinhas aqui e dividir pelo tempo. Mas como ele pede a vetorial média, nós vamos somar, nós vamos fazer o que? Atenção, agora eu vou explicar o que é o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial é o tamanho do segmento de reta que une o ponto de saída ao ponto de chegada, é o tamanho deste vetor vermelho aqui. Enquanto o deslocamento escalar é a soma de todos esses traços pretinhos, o deslocamento vetorial é a distância que separa diretamente o ponto de partida ao ponto de chegada. Então seria esse vermelho aqui. E como vamos encontrar esse vermelho aqui? O módulo desse vetor vermelho que é o deslocamento vetorial que está aqui. Eu vou fechar esse triângulo retângulo que tem quanto? 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui, 40 micrômetros e 3 aqui. Então 40 por 30. Nós temos aqui, vejam, pessoal, um triângulo, essa medida aqui, ó, é 40. E essa medida aqui, né? E esta medida aqui, ó, é 30. Então aplicamos um Pitágoras, d quadrado igual a 40 ao quadrado mais 50 ao quadrado, é um triângulo 3, 4, 5, né? Então tiramos aqui quem? O módulo do deslocamento vetorial. E a velocidade vetorial média será este módulo, velocidade vetorial média, deslocamento vetorial, 50 micrômetros em 300 segundos, 5 por 30, um sexto aproximadamente, 0,167 micrômetros por segundo, ok? Tranquilo então esse primeiro exercício, pessoal? Depois, né, vocês podem parar o vídeo, voltar, tá? Agora eu vou tirar a canetinha aqui. A canetinha a gente vai colocando à medida da necessidade, né? E vou voltar aqui com o mouse que é mais fácil para operar, ok, queridos? Bom, vamos aqui ao próximo. O exercício está ao lado aí, na página 428 é o segundo exercício, né? Esse aqui era o primeiro exercício, tá bom, gente? Qualquer coisa para o vídeo, volta, observe, e depois vocês podem perguntar, tirar dúvida lá no nosso Classroom, ok? Pessoal, aqui, diz aqui, ó, algumas pistas, eu vou colocar a canetinha de volta, porque aí eu posso fazer algumas anotações, posso chamar atenção aí no texto, fica melhor, né? Muito bem. Aqui, pessoal. Dá um minutinho, tá aqui. Aqui. Vamos ler o exercício. Algumas pistas que se destinam a testes de carros, apesar de apresentarem formato de circunferência, são chamadas de retas infinitas, né? Esse nome se dá porque se o automóvel adquirir determinado valor de velocidade, o motorista pode soltar a mão do volante que o carro continua seu movimento de curva indefinidamente, até acabar o combustível. A pista inclinada ajuda o carro a fazer a curva. Nós vamos conversar sobre isso em leis de Newton, em dinâmica, ok? Imagine que o carro da imagem, esteja desenvolvendo esse valor de velocidade. Então veja bem, a velocidade aqui, se nós voltarmos àquela primeira figura, no primeiro slide, aqui, pessoal, ele está em movimento circular e uniforme. Por quê? Porque ele está fazendo uma curva com velocidade constante. Perceberam? Vamos lá? Então aqui, voltando com a canetinha aqui, ó. Então, o vetor velocidade dele, que é este aqui, ó, tem módulo constante porque é uniforme. Então veja, o fato de ser uniforme faz com que o módulo, o tamanho do vetor seja constante. Agora, o fato dele ser circular, como nós vimos no primeiro slide, vejam, o circular é aquele que a cada ponto, né, o vetor de velocidade tem uma direção e um sentido diferentes.
Seria esse caso aqui, né? Deste ponto para este ponto, vejam, a reta mudou, o sentido mudou, só o módulo que não. Portanto, num movimento circular e uniforme, módulo constante, direção e sentido variáveis. Portanto, o vetor velocidade só tem a característica módulo constante, direção e sentido são variáveis. Então, muito importante na leitura do enunciado a gente conseguir fazer isto aqui, pessoal, isto aqui, ó, que é a classificação do movimento. Então, eu sugerindo que você veja a página 427, que é justamente aquela tabelinha. Então, o que é isso aqui? É a classificação do movimento. Você, a partir do momento que dá as informações do que o enunciado traz, você conseguir classificar um movimento, né? Classificação do movimento. No caso aqui, qual é a classificação desse movimento? É o MCU. Então, circular, direção e sentido variáveis, né? A reta tangente vai mudando de direção e o sentido também. Somente o módulo é constante, mais nada. Por que o módulo é constante? Porque ele é uniforme, né? O fato de ser uniforme faz com que o módulo seja constante. Bom, a partir da classificação do movimento fica muito fácil a gente responder. Vejam, o deslocamento vetorial é constante? Não, né? Ele vai se movimentando sobre a pista, o deslocamento vai mudando, que é a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada que acabamos de ver no exercício anterior. O deslocamento escalar é constante? Não, conforme ele vai caminhando, o deslocamento também vai variando. A velocidade vetorial é constante, pois o velocímetro não muda? Muito cuidado, ele teria que dizer o módulo, essa alternativa C, pessoal, ela parece que ela está certa, vocês tomem muito cuidado com ela, tá? Ele não pode dizer que a velocidade vetorial é constante, ele teria que dizer que o módulo da velocidade é constante. O velocímetro não muda, isto é verdade, e o fato de o velocímetro não mudar significa que o módulo da velocidade é constante, não a velocidade vetorial toda, ok? Porque a direção e o sentido mudam, é só o módulo que permanece constante. D, que vai ser a correta, a velocidade vetorial não é constante, por sua direção sempre muda, é verdade, não só a direção como o sentido. A velocidade escalar não é constante, pois varia a sua direção. Escalar é módulo, viu, queridos? A palavra escalar nos remete ao módulo, muito cuidado. Tá? O módulo é constante. Então, cuidado, a C é perigosa. A velocidade vetorial instantânea é constante, pois o velocímetro não muda. Não. A velocidade vetorial ela se altera, porque a sua direção e o seu sentido se alteram. Se aqui, ao invés de aparecer a velocidade vetorial instantânea é constante, aparecesse o módulo da velocidade vetorial é constante, aí estaria correta essa alternativa aqui, tá bom? Muito bem. Qualquer coisa para o vídeo, volta um pouquinho. Certo, queridos? Vamos passar para o próximo. Esse aqui é o último exercício da aula, queridos. É uma aula mais tranquila essa, tá bom? Ela só, como eu disse no início, a intenção desta aula é mostrar o comportamento do vetor velocidade, ou seja, como se comportam o seu módulo, a sua direção e o seu sentido em cada uma das situações de movimento que nós vimos, aqueles 6 movimentos da tabelinha, né? Que está na página 427, é a primeira figura aqui, muito importante isso aqui, tá bom? Último exercício. Diz aqui, ó, é o exercício da página... É o número 3 da página 429, diz assim: a velocidade vetorial, assim como qualquer... Vou pegar aqui a canetinha, né? A velocidade vetorial, assim como qualquer outra grandeza vetorial, pode ser decomposta nas direções x e y. Sim, os componentes, já estudamos isso, né? Em um lançamento como o da figura, a componente da velocidade na direção... Olha o que ele diz, pessoal. A componente da velocidade na direção horizontal não varia e vale 10 metros por segundo. Ou seja, enquanto esta partícula foi arremessada de cima desta plataforma e vai cair aqui assim, ó. O que esta partícula faz ao mesmo tempo, pessoal? Ela avança para a direita e cai. O fato de avançar para a direita significa que existe uma velocidade horizontal, que é a componente da velocidade na direção horizontal. E o fato dela cair
significa que ela também tem uma velocidade vertical. Então, o fato desta bolinha descrever essa trajetória, ou seja, avançar e cair ao mesmo tempo, faz com que a gente possa pensar numa componente horizontal da velocidade que faz a bolinha avançar e uma componente vertical da velocidade que faz a bolinha cair. Ou que tem a ver com o movimento vertical da bola, né? O Vx com o avanço da bola e o Vy tem a ver com a queda da bola. Não é exatamente a velocidade que faz a bola cair, é a força-peso, né, queridos? Mas muito bem. Agora nós podemos pensar nessas duas velocidades sim. Ele diz que o Vx é constante, tá? Dado no texto. Vx ele fala, ó, a componente horizontal não varia aqui, ó, em x aqui não varia, tá vendo? E vale 10. Já a componente na direção y varia, segundo esta formulinha aqui. Ele deu a formulinha do Vy, eu aumentei aqui, viu, queridos? O Vx é 10 metros por segundo constante, o Vy é 10t. Ou seja, enquanto o Vx se mantém constante durante a queda, o porquê que o Vx se mantém constante e o porquê o Vy vai variando com o tempo, nós vamos ver em breve, num movimento chamado lançamento horizontal, que é o que está representado aqui, tá bom? Então vejam, pessoal, Vx constante, Vy varia com o tempo. O que ele pede? A componente, primeiro, represente, né? A componente horizontal da velocidade em cada um dos 3 instantes. Sempre o mesmo valor, Vx, Vx, Vx. Como cada cada 2 quadradinhos vale 5 metros por segundo, e o Vx vale 10, eu fiz um vetorzinho cobrindo 4, né? 2 quadradinhos, 5, mais 2 mais 5, total 10. E todos os Vx de mesmo tamanho, tá bom? Então, o vetor Vx, pessoal, varia. Opa, desculpa, perdão. O vetor Vx não varia. O vetor Vx permanece constante. Vou escrever isso aqui, ó. Perdão, viu, pessoal? Eu olhei para o Vy e falei do Vx. Então, o vetor Vx inteiro, viu, pessoal? É constante. É constante em direção, é constante em sentido e é constante em módulo. Horizontal, para a direita e sempre 10 metros por segundo. Já o Vy, o que acontece com o Vy? Pessoal, vejam o que acontece com o Vy. O Vy é sempre vertical para baixo. Então, a direção e o sentido dele não vai variar, mas ele varia em módulo. Tá vendo? Ele varia em módulo. Enquanto o Vx é inteiro constante. Então, enquanto o Vx é inteiro constante, o Vy varia em módulo. Veja, o Vy vai aumentando com o passar do tempo. Aqui no tempo zero, veja, se você puser tempo zero aqui, 10 vezes 0, 0. Por isso que não tem Vy aqui. Aqui no tempo 1, veja, tempo 1, eu fiz a continha aqui ao lado, 10 vezes 1, 10. Aqui no tempo 2, 10 vezes 2, 20. Desculpa, pessoal. Então, enquanto o Vx mantém as suas 3 características constantes, direção, reta, sentido, seta e módulo, tamanho, o Vy mantém direção, reta, sentido, seta constantes, mas vai aumentando em módulo. Começa com 0, porque 10 vezes 0 dá 0 aqui, vai para 10, 10 vezes 1 dá 10 aqui, 10 vezes 2 dá 20 aqui, né? Então, o que o 2 pede? A componente vertical da velocidade. Começa com 0, depois vai para 10, depois vai para 20, fazendo as continhas, né? Ok? Então, muito bem. 3. A velocidade vetorial em cada um dos instantes. O que seria a velocidade vetorial? A velocidade vetorial, queridos, muito cuidado, que é uma espécie de velocidade total. Então, a velocidade vetorial a qual ele se refere seria a soma de Vx com Vy, tá bom? Vx com Vy. Então, quem seria esse vetor velocidade total aqui? Seria a soma de Vx e Vy. E eu fiz aqui, como se Vx e Vy fossem as componentes de V e nós recompuséssemos o vetor novamente. Ó. Puxa a componente x aqui, a componente y aqui, e o cruzamento vai dar o V. Perceberam? Ok? Muito bem. A mesma coisa aqui, Vx e Vy, recompusemos aqui, vai dar o V. Então é o que ele fala aqui no 3, ó, a velocidade vetorial em cada um dos 3 instantes. A velocidade vetorial
é a soma das duas, Vx e Vy, ok? Agora, juntando os 3 pontinhos aqui, eu desenhei essa parabolazinha azul. Qual a forma aproximada da trajetória? Parabólica. Não chega a ser um circular, né? Parabólico. Então, por isso que eu não devo dizer circular, eu digo curvilíneo. Então, classifique o movimento, como a gente conversou há pouco, né? A sigla dele qual seria? Movimento curvilíneo e acelerado. Por que curvilíneo e acelerado? Por quê? Porque ele descreve uma curva e a velocidade vetorial, que é o resultado da soma das duas velocidades, vai crescendo com o tempo. Aí vocês poderiam dizer, mas o Vx não varia. Ok, o Vx não varia, mas o Vy varia. E o aumento do Vy provoca o aumento da velocidade vetorial V, que é o resultado da soma das duas aqui. Repetindo, pessoal, para obtermos esse V aqui, basta recompor as componentes no V. Tá muito importante, então V é Vx mais Vy vetorial. Ok? Então aqui, encerrando, pessoal, esta aula 3 é realmente uma aula mais curtinha. Eu espero que... Eu não quero me estender muito, né, pessoal? Senão o vídeo fica muito cansativo. Já são aí quase 30 minutos, 27 minutos quase. Então vocês podem parar o vídeo, voltar, vê-lo novamente. E as dúvidas vocês podem me perguntar lá no nosso Classroom, ok? Tá bom, queridos? Então, um abraço a todos, espero revê-los em muito breve. Espero que vocês estejam todos muito bem e vamos lá, em breve a gente se encontra. Grande abraço a todos, queridos, e até a próxima.